Fala dragão, como é que está essa força? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos dar continuidade à nossa série de preparação para a certificação de arquitetura da OutSystems. Esse é o nosso segundo episódio e se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você veja o primeiro vídeo dessa série, assim podemos ir seguindo uma linha lógica aqui desde o início para que você possa se preparar ainda melhor para essa certificação. Você vai ter acesso a um card em algum lugar aqui desse vídeo para que você possa consultar o vídeo anterior dessa série. Se mesmo assim você quiser continuar a partir desse vídeo, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é James Andrade, eu sou o fundador e o responsável pela Trusted School, uma escola de tecnologia com foco na plataforma OutSystems. Você pode saber mais sobre a Trusted School e a nossa oferta de formação através do nosso site e o link vai estar na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, bora para o conteúdo desse vídeo que eu já estou ansioso aqui para falar um pouco sobre arquitetura junto com vocês. Bom pessoal, já estou aqui no Miro e para quem assistiu o vídeo anterior sabe que nós terminamos na questão 3, a nossa avaliação aqui do simulado. Eu quero reforçar também com vocês de que o ideal é que vocês realizem esse simulado conforme a instrução no documento, então imprimam, façam de forma isolada, experimentem, né, e testem o vosso conhecimento a partir desse simulado e que esse estudo que estamos fazendo aqui em conjunto através do canal da Trusted, ele vai servir como material posterior à realização do simulado. Então, depois que você fizer o simulado, você venha nesse conteúdo que estamos produzindo para que você possa pensar junto comigo no porquê essa opção ela é verdadeira, no porquê as outras são falsas, né, se for esse o objetivo. Explorar um pouco mais os conceitos que estão por trás de cada questão. Essa é a ideia aqui da nossa série. Explorar mais os conceitos que estão por trás de cada questão. Então, na medida que a gente avalia a questão do simulado, a gente entende o conceito que está à volta de cada questão, entende o porquê determinadas afirmações são verdadeiras ou porquê determinadas afirmações são falsas, que é o nosso objetivo aqui, analisando, né, para responder a questão correta, né, com a opção correta aqui nas questões. Dito isso, vamos em frente aqui para a nossa questão de número 4, que diz o seguinte: considere que temos uma referência lateral fraca entre módulos end-user. Ok, essa primeira frase já me diz muito aqui sobre o assunto que será tratado aqui nessa questão. Ele fala sobre referência lateral, ok? Então você precisa entender também esse conceito. O que é que significa uma referência lateral? Só recapitulando aqui junto com vocês. Para entendermos melhor aqui a referência lateral, eu fiz esse pequeno modelo aqui de arquitetura com as 3 camadas, né, do Three-Layer Canvas, o End-User, o Core e o Foundation, com algumas aplicações ou módulos, né? Podemos considerar que são módulos aqui também. E o que é uma referência lateral? Uma referência lateral é quando eu tenho módulos da mesma camada, como por exemplo aqui na End-User, e eu faço o consumo aqui de uma referência, por exemplo, o módulo financeiro consumindo aqui uma referência do módulo de RH. Então, são módulos da camada End-User, né? Então, módulos que possui interfaces, possui ecrãs, que é voltada para o end user, e eu tenho aqui uma referência de módulos que estão na mesma camada. A gente sabe o seguinte, que dentro das violações de arquitetura, uma das violações é que não deve ser permitido referências laterais na camada de end user, ok? Referências laterais na camada end user é uma violação de arquitetura. Por quê? Acaba acoplando demais conceitos que são voltados, né, para utilizadores finais, para donos do produto, digamos assim, ou responsáveis por aquele setor dentro da empresa, diferentes. Então eu estou acoplando aqui conceitos e aplicações que servem para utilizadores diferentes, então causando aqui uma dependência desnecessária entre essas duas aplicações. Quando isso acontece, uma das formas de se resolver é trazer essa lógica para a camada core e dessa forma reutilizar esses conceitos pelos end users, ok? Então coloquem isso na cabeça. Em relação à violação de arquitetura, é proibido aqui a referência lateral na camada end user. Na camada core é possível, é tranquilo, não tem problema, né? Desde que não aconteça aqui uma referência cíclica. Então, a referência lateral na camada core, tudo bem. E na foundation a mesma coisa, também é permitido essa referência lateral, desde que ela não se torne cíclica. Agora, uma outra coisa importante de entendermos aqui nessa questão é que ela fala o seguinte, ela fala de, vamos ver aqui, ela fala de referência
fraca. Nós falamos também no episódio anterior sobre referência fraca. O que é que significa a referência fraca? Significa que são elementos de que não causam esse acoplamento, não causam essa dependência entre os módulos. Então até poderíamos fazer um desenho, ao invés dessa linha ela ser uma linha normal, eu vou colocar aqui uma linha tracejada, que é normalmente como nós representamos aqui no nosso diagrama de arquitetura, que é uma referência fraca. Então eu vou colocar aqui uma linha tracejada e uma referência fraca, ela no caso seria permitida aqui na camada End User, ok? Uma vez que não causa esse acoplamento. Vamos voltar lá na nossa questão, uma vez que a gente já visualizou aqui o que é uma referência lateral, ou seja, referência entre módulos que estão na mesma camada, e o que é uma referência fraca. Uma referência fraca, como por exemplo, uma tela, não é? Um ecrã, é uma referência fraca. Eu posso colocar como pública uma tela que está aqui no financeiro e consumir a referência para essa tela aqui no RH e redirecionar em alguma lógica para essa tela do financeiro. Então isso não causaria aqui problemas na minha arquitetura. Então vamos voltar lá para a nossa questão com base nesse conhecimento. E aí ele diz: considere que temos uma referência lateral fraca entre módulos End User. Qual é a melhor maneira de remover essa referência para evitar uma infração de arquitetura? Então, bora lá recapitular aquilo que estudamos. Uma referência lateral na camada End User, ela é uma violação da arquitetura, mas se for fraca, não é. Então, no fundo, isso não é verdade aqui, essa segunda etapa. Ou seja, eu não preciso remover essa referência, porque eu não estou cometendo uma infração de arquitetura, uma vez que essa referência lateral que foi criada aqui, ela é uma referência fraca. Perfeito? Com base nisso, vamos ver as opções. Então, a letra A, ele diz para substituir os destinos da screen por URLs externas e consumir actions por meio de API REST. Bom, essa técnica ela é bastante utilizada, ou era bastante utilizada, quando as referências para as telas era uma referência forte, né? Até se tínhamos era 4-layer canvas e não era 3-layer canvas, justamente porque tinha uma camada acima do end user, que era a camada de orquestração, e que esse orquestrador, né, ele no fundo era como se fosse o portal que teria referência para mandar para os vários ecrãs dos módulos end user. Isso já não se faz mais necessário, uma vez que as referências para as telas é uma referência fraca, né? Então, quando ele diz que ele já é uma referência lateral fraca, não tem problema nenhum nisso. Por isso, eu não quero substituir as minhas screens por URLs externas. Isso traria um pouco mais de complexidade aqui para o meu aplicativo, uma vez que se a URL mudasse, o nome do módulo mudasse, ou eu não conseguiria ter bem um rastreio de onde é que está sendo utilizado o link para aquele ecrã, para aquela tela, isso iria deixar mais complexo aqui a nossa solução sem necessidade. E aí, o segundo ponto é as actions por meio de API REST, não necessariamente, até porque existe um conceito que são as Service Actions, que ela no fundo é uma API REST, mas com as vantagens da OutSystems de podermos ter o track, né? Podemos rastrear a utilização dessa Service Action, e ela é uma referência fraca, eu não preciso substituir essa referência fraca por uma API REST. Então, por esses motivos, a letra A ela está eliminada aqui da nossa análise. Letra B. São permitidas referências laterais fracas entre módulos end user. Portanto, não precisamos remover essa referência. Certo. Ok? Então, letra B é uma forte candidata porque essa afirmação está correta. A letra C. Nesse cenário, sempre deve-se mover os elementos consumidos do módulo produtor para o módulo consumidor para evitar a referência. Não necessariamente. Eu não vou mover os elementos consumidos do módulo produtor para o módulo consumidor. Não é essa a técnica, não é essa a estratégia. Isso poderia solucionar parte do problema, mas geraria outros problemas, né? Porque ainda poderia ter algum código no módulo produtor, algum código, alguma tela que precisasse daquela informação. Eu estaria movendo aí conceitos que são diferentes, né? Colocando conceitos de negócio diferentes no mesmo módulo, só porque um tem uma dependência entre o outro. Então essa não seria a melhor abordagem, a C também está fora. E a letra D aqui vai dizer o seguinte: identificar os elementos consumidos, excluindo destinos. Eu entendo aqui que é excluindo a parte de eu redirecionar, né, para uma outra interface, excluindo destinos, e movê-los para módulos core e foundation reutilizáveis.
Essa questão ela está um pouco incompleta, apesar de que uma parte aqui, se eu tivesse serviços reutilizáveis de um end user para o outro, eu com certeza iria mover esses serviços para a camada core ou foundation, dependendo ali se fosse um utilitário, mas ela acaba sendo incompleta, já que ele não diz que eu vou consumir de volta. Essa parte de excluindo os destinos também não está muito clara, o que é que ele faria aqui nesse cenário. Então eu ficaria entre a B e a D, mas a D me parece incompleta, okay? Então com isso eu ficaria aqui com a letra B. Vamos marcar aqui a letra B e vamos em frente para a questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte: qual das seguintes opções descreve um motivo válido para criar um módulo Calculation Engine ou _engine? É um tipo de módulo, né, dentro do engine, é pouco conhecido, na verdade é pouco utilizado, é um cenário muito específico, mas na documentação da OutSystems nós vamos conseguir encontrar material sobre esse tipo de módulo. Eu, por acaso, na minha carreira, eu me deparei com esse tipo de módulo 2 vezes, acredito eu, 2 vezes. Uma, porque também trabalhei para uma seguradora e lá nós tínhamos que fazer cálculos complexos, né? E me deparei com esse tipo de módulo, com esse sufixo, e através da documentação também da OutSystems, como eu disse, lá tem uma definição, uma descrição para esse tipo de módulo, que já adiantando aqui para vocês o que provavelmente vai ser uma das hipóteses, o engine, né, o engine, como preferir chamar, esse tipo de módulo ele é dedicado para cálculos complexos. Então, uma coisa é eu ter lógica de negócio, processos, validações, etc., né? Gestão do modelo de dados no CS. Outra coisa é ter processos de cálculos, por exemplo, a precificação de uma apólice, né? Simulando o seguro, ou a precificação de um produto, ou um cálculo de um imposto que é mais complexo. Cálculos complexos foram uma indicação aqui de arquitetura colocar esses cálculos dentro de módulos que tem esse sufixo engine, ok? Então essa é a ideia aqui do engine, que ficaria ali, é um módulo, é uma subcamada, né? É um módulo que fica ali na camada core e tem como principal objetivo cálculos complexos. Então, com base nisso, vamos avaliar aqui as respostas e diz assim a letra A: para abstrair diferentes lógicas complexas implementadas em vários módulos Business Logic. Não é bem isso, ok? Então, não se aplicaria aqui essa letra A. Letra B: para oferecer suporte a um conceito com entidades e edição de CRUD. Eu, por acaso, fiquei curioso como é que estaria essa letra B em inglês. Talvez para mim fizesse mais sentido. E por isso também eu escolhi aqui o exame em português para eu poder avaliar, também deixar um feedback para vocês. Essa letra B, talvez ela fizesse mais sentido para mim se eu lesse ela em inglês. Mas em português não está fazendo muito sentido. Para oferecer suporte a um conceito com entidades e edição de CRUD. Acho que ele quis dizer aqui um módulo CS, né? Um módulo com sufixo CS, onde eu vou fazer a gestão das entidades, das tabelas e o CRUD, construir ali o encapsulamento do CRUD. Também não é esse o objetivo desse tipo de módulo. Letra C: para oferecer suporte a cálculos complexos. Perfeito, está alinhado aquilo com que eu falei lá no início, né? Então, engine, cálculos complexos. Por exemplo, um simulador de seguro. É o exemplo que eu trabalhei, é o exemplo que eu tenho, então se encaixa muito bem aqui com a letra C. E por último, a letra D diz para oferecer suporte a actions reutilizáveis em módulos Core Widget. Não é bem isso. Actions que são reutilizadas em módulos Core Widget, né, em módulos que teriam o sufixo aqui CW, que é inclusive módulos também da camada Core, que contém blocos. Então é um módulo que tem conteúdo aqui reutilizável tanto para a parte da interface quanto de lógica de negócio. E esse módulo do Core Widget ele pode consumir do BL, ele pode consumir do CS, ele pode consumir do próprio Engine também, né? Porque ele é o módulo mais próximo ali da camada End User, uma vez que ele já tem ali interfaces também, né? Ele tem os blocos, também tem a parte da lógica, e aí a gente vai construir dentro do Core Widget blocos reutilizáveis por vários end users, digamos assim. Então, no fundo, a letra C se encaixou aqui perfeitamente com a definição. Então, sempre que verem aí o engine, lembrem-se de cálculos complexos. Vamos para a questão de número 6, que diz assim: por que é tão importante adotar uma convenção de nomenclatura
O que é isso, essa convenção de nomenclatura? São os sufixos que utilizamos. Então, customer, underline ou underscore, CS, engine, BL, CW, TH. Então, essa nomenclatura que normalmente se utiliza, IS, de Integration Services, essa nomenclatura que a gente utiliza, ela tem uma série de benefícios, né? Então, ao bater o olho naquele módulo, eu sei para que ele serve. Eu sei que tipo de elementos eu vou encontrar dentro daquele módulo. Então, é uma forma de demonstrar, não é? De facilitar o entendimento da nossa arquitetura, de como ela está montada e como cada peça do nosso sistema, cada módulo do nosso sistema se comunica entre si, não é? Qual é o objetivo de cada um desses módulos. Então, esse é o real objetivo aqui, a importância de adotar uma convenção de nomenclatura. Seguindo o da OutSystems, eu sempre digo também que eu posso trabalhar em várias fábricas, mas se essas fábricas elas seguem as boas práticas e as convenções de nomenclatura, eu vou me adaptar bem em qualquer uma dessas fábricas, porque eu conheço bem essas nomenclaturas. Eu vou fazer pesquisas, né, dentro dessa fábrica por módulos e por sufixos para entender o que é que nós já temos, né, a nível daquele conceito. Por exemplo, se eu quisesse pesquisar a nível do modelo de dados, o que é que temos aqui de módulos e de tabelas, eu pesquisaria, por exemplo, por CS. Então, módulos com o sufixo CS, quais temos? E aí eu conseguiria identificar os módulos que têm ali os conceitos de base de dados. Então, tanto para nós como desenvolvedores entender melhor e conectar essa arquitetura, quanto também para as ferramentas auxiliares que validam essa arquitetura, para que elas entendam qual módulo pertence a qual camada e como eles estão se comunicando, para te dar um feedback de se a sua arquitetura está correta ou se está infringindo ali alguma boa prática de arquitetura. Então, com base nessa explicação, vamos ver aqui quais são as alternativas. Letra A, para revelar a natureza de cada módulo. Perfeito. Se eu bater um olho no módulo CS, eu sei que ele vai ter entidades e CRUDs. Se eu bater um olho no módulo IS, eu sei que ele vai estar consumindo algum serviço externo. Então, perfeito, a letra A é verdade. Letra B, para impor uma arquitetura de referência. Também é verdade, porque eu seguindo esse padrão de nomenclatura significa que eu estou seguindo uma referência, né, da arquitetura definida pela OutSystems. Então eu estou seguindo ali um padrão, seguindo uma arquitetura de referência. Letra C, para normalizar padrões. Eu sinceramente... eu não tenho uma boa interpretação dessa letra C para normalizar padrões. Entendo aqui que existem os patterns, né? Os padrões, que é, por exemplo, um padrão de sincronização. Eu tenho um módulo com o sufixo sync, que se comunica com um IS, para depois buscar essas informações e jogar essas informações no módulo CS, por exemplo. Então, eu consigo definir e ir com base em padrões, né, construir a minha arquitetura e dando o nome correto a cada módulo, e eu vou entender qual é a função de cada um daqueles módulos e vou conseguir implementar aqui alguns padrões de arquitetura em cima dessa definição, desses conceitos. O que, se eu não tivesse uma boa nomenclatura, iria dificultar esse entendimento. Mas essa me deixaria um pouco na dúvida, para ser sincero, a letra C. Mas como a A e a B, para mim, faz todo sentido, eu não escolheria entre uma das duas. A letra D passa a fazer sentido, porque diz que todas as demais opções estão corretas. Então, eu iria aqui na letra D, uma vez que a letra A e a letra B me convenceu, e a letra C não deixa de ser uma verdade também, de acordo com a minha interpretação. Você pode ter uma interpretação diferente, mas através da nomenclatura eu consigo identificar os padrões que são recomendados pela OutSystems e aplicar esses padrões. Então, entendo aqui pelo normalizar padrões. Bom, pessoal, passamos juntos aqui por mais 3 questões sobre o exame de arquitetura. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, quer me ver falando mais aqui sobre arquitetura, trazer um conteúdo diferente, mais avançado, não deixe de interagir com esse vídeo, deixar aí um like, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com algum amigo, que isso vai me fazer entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, para que eu possa estar produzindo aqui cada vez mais para o YouTube. Um recado importante: nós estamos planejando uma turma de preparação para a certificação de arquitetura e tem uma lista de espera, ok? Tem uma lista de pré-inscrição, onde dentro dessa lista você vai poder concorrer a uma bolsa de 100% mais um voucher
ok? Então não deixe de entrar nessa lista se você tem interesse em tirar essa certificação nos próximos meses. Te faço o convite aqui também para entrar na nossa comunidade no Discord, para estarmos estudando em conjunto, discutindo em conjunto. Te agradeço por ter ficado até esse momento aqui no nosso vídeo. Um grande abraço e até o próximo.